Olá pessoal, eu sou o professor Roberto Claudino. Eu estou com vocês neste videozinho aqui agora para poder falar mais um pouco sobre a aplicação das leis de Newton, ainda em plano inclinado. Na última aula nós falamos do plano inclinado sem atrito e agora nós estamos considerando o atrito. Essa aula é sobre a fundamentação teórica, depois dela farei uma aula com o exercício resolvido. Estou partindo do princípio que você já tenha assistido a aula anterior, porque algumas considerações que vamos levar aqui levaremos tomando em conta que você já sabe o que falamos. Se não acompanhou a aula anterior, sugiro que você dê uma assistidinha nela antes de vir para essa daqui. Então vamos lá? Bom, aqui está nosso modelo de um plano inclinado. Aqui, essa parte mais escura é o solo, como já fizemos da última vez, né? Essa aqui é uma réplica. E aqui a nossa rampa com ângulo θ. Partindo do princípio, já que você entende que esse ângulo θ e este aqui são os mesmos, e que toda essa decomposição de força já foi devidamente explicada. A diferença aqui agora é que neste modelo nós vamos levar em consideração uma força oposta à força gravitacional do eixo x. Então, relembrando aqui que isso aqui é o nosso eixo x, que é o eixo do plano, e aqui é o nosso eixo y. Para fazer essa análise, nós vamos considerar o bloco que ele a princípio foi abandonado. Então, vamos colocar aqui que ele fica em repouso se abandonado. Está aí uma consideração, uma possibilidade. E depois vamos analisar ele em movimento. Para o caso do bloco em repouso, vamos analisar o atrito estático. Partindo da segunda lei de Newton, que é a força resultante é igual a massa vezes aceleração, vamos analisar quais são as forças que existem aqui no eixo x. São duas. A força gravitacional em x, que é o peso de x, e a força de atrito. As duas estão no eixo x nosso aqui, né, que é o plano, na nossa consideração. Então, a direção é o eixo x, só que elas possuem sentidos opostos. Então, a resultante entre elas é uma menos a outra. Está aqui, ó, força gravitacional em x menos a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Por que eu chamei a força de atrito máximo? Isso aqui é um conceito que já foi discutido na primeira aula de atrito. Essa força de atrito máxima é a máxima força em que a superfície resiste antes do bloco começar a se deslocar. Então, no repouso, na iminência de se deslocar, essa força de atrito aqui é chamada de força de atrito máxima. Aqui nós vamos cortar a aceleração da nossa expressão, por quê? Porque o bloco está em repouso. Se não há deslocamento, não há aceleração. Então, assim, a força gravitacional em x é igual à força de atrito máxima. Aí vamos relembrar de algumas expressões que nós vimos na última aula. Nas últimas aulas, né, de atrito, de plano inclinado. Primeiro, a expressão da força gravitacional em x, que é a componente x do peso, é igual a mg seno de θ. Já deduzimos ela. E que a força de atrito, está na nossa primeira aula de atrito, é o μ estático vezes a força normal. Esse μ estático é o coeficiente de atrito estático para as duas superfícies, ou seja, enquanto o bloco não se mover, é ele que nós levaremos em consideração. E a força normal ela é igual à força gravitacional em y. Lembrando aí que no plano inclinado, a força normal não é igual à força gravitacional, porque elas estão em direções diferentes. Ó, aqui está numa direção y do nosso plano e há um certo ângulo em relação à direção y. Então, elas não estão na mesma direção, por isso que elas não são iguais. Mas a força normal tem uma outra força oposta a ela aqui, na mesma direção y, que é a força gravitacional em y, em que a sua expressão, já devidamente deduzida na última aula, é fg de y é igual a mg cosseno de θ. Então, vamos substituir esses valores aqui. A força gravitacional em x é mg seno de θ, que é essa dali. Ó. E a força de atrito máxima é o μ estático vezes a força normal. Está aqui o μ estático. E a força normal é a força gravitacional em y, que equivale a mg cosseno de θ. Olha ela aqui. O que nós temos de igual nos dois termos aqui que podemos cortar? A massa e a gravidade.
É o mesmo bloco, é a mesma situação, então é a mesma massa e é o mesmo local, logo a mesma gravidade. Nos restou aqui o seno de θ, μ, cosseno de θ. Eu vou isolar o μ aqui e passar o cosseno que está multiplicando para baixo do seno dividindo. Então, essa expressão trigonométrica aqui, seno sobre cosseno, nós conhecemos por tangente. Olha aí, analisando o bloco numa situação de repouso, o que nós temos? Que o μ estático é igual à tangente do ângulo de inclinação. Essa expressão ela vale fazer uma consideração de que esse μ estático ele é um valor experimental. Então, não é pelo ângulo que eu acho o μ. É o contrário. A gente encontra o μ experimentalmente e, a partir dele, podemos encontrar qual é o ângulo em que há a máxima possibilidade do bloco ficar em repouso. Então, vai haver um escorregamento após o limite que a gente encontra no ângulo por essa expressão. Eu fiz uma experiênciazinha para poder mostrar, porque há muita confusão de que essa expressão é válida para qualquer situação, e não é. Isso quer dizer o quê? Então, com 30 graus eu encontro um valor de μ. Então, esse ângulo equivale para qualquer situação? Não equivale, porque esse bloco pode ser madeira, ele pode ser aço, ele pode mudar as substâncias, então isso muda o μ. Então, esse ângulo ele não é o mesmo para qualquer superfície. Por isso que é importante deixar claro isso. Então, vamos para uma breve experiênciazinha para mostrar o que eu estou querendo dizer. Bem, vamos para uma experiênciazinha simples para fazer algumas considerações sobre aquela expressão do μ estático para o plano inclinado, em que ele depende da tangente do ângulo. Eu tenho aqui uma rampa feita de uma cerâmica envernizada e uma outra madeira que vai servir de rampa também. Aqui nós temos dois bloquinhos com materiais diferentes, madeira e uma borrachinha de apagar lápis. Bom, essa rampa ela tem um ângulo de 25 graus. Então, eu vou simular aqui, juntamente com a madeira, essa rampa com o mesmo ângulo. Ou seja, eu tenho aqui agora uma rampa com a madeira de 25 graus. E eu vou colocar aqui o bloquinho de madeira. Perceba, com 25 graus ele não se move. Eu vou subir um pouquinho o ângulo, ele vai crescer um pouquinho, até que ele desça. Ok, desceu. Percebemos que o ângulo para que as duas superfícies, madeira e madeira, para que haja o escorregamento, tem que ser acima de 25 graus. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento da madeira na superfície envernizada. Vejamos o que acontece. Deslocamento. Deslocamento com ângulo de 25 graus. Então, analisemos o seguinte. Mesmo ângulo, 25 graus, a cerâmica envernizada, 25 graus a madeira, madeira com cerâmica, madeira com madeira. Aqui desliza, aqui não desliza. Veja, o coeficiente de atrito é diferente, mesmo tendo o mesmo ângulo. As superfícies influenciam. Então, essa é uma observação que eu gostaria de fazer. Agora eu vou tentar fazer com a borracha. Veja, a borracha não se desloca na cerâmica e também não se desloca na madeira. Se você observar, nós precisamos fazer um ângulo muito maior do que fez madeira com madeira, olhe, para que ela escorrega. Porque o atrito entre essas duas superfícies é maior do que entre essas duas superfícies. Então, a conclusão que eu gostaria de fazer com essa experiência é que o μ estático ele é encontrado experimentalmente. Aquela tangente do ângulo serve, sim, para nós encontrarmos qual é o ângulo do μ estático máximo. Né? Mas não é a partir do ângulo que a gente determina o μ. Né? A gente encontra o μ experimentalmente e com o μ você sabe qual é o ângulo em que ocorre o deslizamento. Então, depois dessa breve explicação aí sobre o que é realmente essa expressão, né? O μ não é o mesmo para qualquer superfície, né? O μ varia de uma superfície para outra. Então, se você fizer uma tangente de um ângulo de 30 graus, por exemplo, e encontra o valor de μ, esse μ ele não é válido para qualquer superfície, ele era para aquela situação específica ali, que o bloco estava em repouso com aquelas superfícies
específicas. Outras superfícies, para o mesmo ângulo, a coisa pode se comportar de maneira diferente. Então, agora vamos para um caso do movimento. Bem, no movimento é o que a gente chama de atrito cinético, né? Vou partir também para a segunda lei de Newton, que é a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração ela vai existir onde há o movimento, que é aqui no eixo x. Por isso é resultante no eixo x. Porque no eixo y não há movimento. A força normal não consegue puxar o bloco para cima e a força gravitacional em y não a faz ele afundar no plano. Então, a resultante aqui, nessa direção, ela é nula. Agora, vai haver um movimento aqui, no eixo x, no plano. E, sendo assim, vai surgir uma aceleração. Como é que a gente encontra a aceleração? A força resultante é a soma das forças numa determinada direção. Aqui, temos a força gravitacional em x e a força de atrito. Ambas em sentidos opostos. Então, ao invés de somar, vamos subtraí-las. Ficou aqui, ó, força gravitacional em x menos força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo suas expressões, em que a força gravitacional em x é mg seno de θ, já deduzimos isso em outra oportunidade, né? E a força de atrito também já deduzimos ela em outra oportunidade, que é o μ vezes a força normal. Aqui, no caso, μ cinético, μc, porque agora ele está em movimento. E a força normal no plano inclinado é igual à força gravitacional em y, que equivale a mg cosseno de θ. Está aqui, que é igual a massa vezes a aceleração. Eu posso cortar a massa porque existe ela em todos os dois lados da equação, em todos os termos. E, para melhorar a equação, eu vou agrupar esses dois g aqui em um só, vou tirar ele em evidência, e aí nós temos a expressão da aceleração, em que g vezes seno de θ menos μ cinético vezes o cosseno de θ. Isso é a nossa aceleração. Agora é bom relembrar aqui que esta é a aceleração para essa situação específica, em que o bloco ele foi abandonado. E aí, depois de um certo tempo, ele começou a se deslocar conforme nós fizemos a suposição. Mas pode existir muitas outras situações em que essa expressão ela mude. Então, ela não é uma regra para qualquer caso. Por exemplo, se ao invés da gente abandonar o bloco, puxar com a força aqui para baixo. Então, tudo isso muda, tanto essa situação aqui como a de cá. Porque agora nós temos, além da força gravitacional em x, temos também uma força F para cá. E que levaria em consideração que aqui agora seriam duas forças e aqui também são duas forças para baixo. Ou pode ser uma força puxando no sentido oposto, no sentido do atrito. E aí nós teríamos uma outra força aqui ou uma outra força aqui, o que mudaria totalmente essa conformação aqui. Então, essa é a expressão para esta situação. E assim, a gente finaliza aqui essa fundamentação teórica da força do plano inclinado com atrito e vou propor na próxima aula um exercíciozinho, tá? Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima.